Olá, bom dia. Sejam bem-vindos todos a mais um programa 15 Minutos com Júlia Costa, aqui no 15 Minutos de Jornalismo Independente. E hoje eu trouxe como convidado especial um ativista social. Ele é professor de sociologia. Além disso, ele é ativista social. E a gente vai conversar sobre os dados reais, né, da crise sanitária, política, social, econômica e ambiental que se instaurou no Brasil, principalmente durante a pandemia, como se agravou. E ele já está aqui conosco, o nome dele é Índio, Edson Carneiro Índio, mais conhecido como Índio. A Ema também, que é a equipe 15 Minutos, também está com a gente. Bom dia, Índio, bom dia, Ema. Sejam bem-vindos a 15 Minutos com Júlia Costa. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ema. Bom dia a todos que aqui estão 15 minutos. E aqui a gente vai direto ao assunto, Índio. No caso, eu quero fazer logo a primeira pergunta, quero que você, com dados científicos, nos diga sobre a crise sanitária no Brasil. Hoje, ela é para todos? Ou é somente de fachada? É somente uma coisa que vendem para a gente, né? Porque você é sociologista, então, professor de sociologia. Ninguém é melhor do que você. Traga os dados. Fala com a gente como é que funciona. Veja só, primeiro, novamente, bom dia, Júlia, Ema e todos que acompanham o 15 Minutos. Importante a iniciativa de vocês para levar maiores informações para a população. De fato, a tua pergunta já encaminha para uma compreensão do que está acontecendo no Brasil. O vírus, ele pode infectar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser infectada pelo vírus. Mas os dados demonstram, os dados do Ministério da Saúde e vários levantamentos feitos por universidades, pesquisadores, demonstram que as vítimas, particularmente as vítimas fatais, são, em sua maioria, a população pobre, a população das periferias, em particular as mulheres negras, as comunidades, os povos indígenas e todos aqueles que estão num grau de fragilidade e de condições de vida pior. Primeiro, é muito importante lembrar que o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, é uma das maiores conquistas da nossa Constituição de 88 e uma das maiores conquistas do país. Infelizmente, ao longo dos anos, ele vem sofrendo um problema que a gente pode chamar de desfinanciamento, quer dizer, o recurso financeiro para dotar o SUS não foi aplicado no SUS, foi aplicado em diversas outras questões, para pagar juros, enfim, mas a pandemia que chega no Brasil, já depois de ter afetado a Ásia, a China, os países asiáticos e a Europa, a pandemia chega no Brasil ali no início de fevereiro, início de março, particularmente em março. Então, já chega com um tempo que o país poderia se preparar para isso. Então, a grande dificuldade para responder a sua pergunta, por que a pandemia afeta de forma diferente os mais ricos e os mais pobres? Primeiro, nós temos uma população que vive em condições sanitárias, de habitação, que são muito difíceis. Você pega nas periferias, nas favelas, nas comunidades, um número de pessoas muito grande dividindo 1 ou 2 cômodos, e muitos sequer, nós sabemos disso, tem água em casa todos os dias para fazer a higiene das mãos, que é uma questão básica. Claro, nós temos uma população em todos os lugares do mundo, Julie e Emma, que se enfrentou à pandemia. Nós podemos falar isso com mais dados. Todos os países que enfrentaram de forma melhor a pandemia foram aqueles países que transferiram renda do Estado para as famílias, para as micro e pequenas empresas e até para as grandes empresas. Porque a única forma de contenção da pandemia que a humanidade conhece nesse momento é o isolamento social. Nós sabemos disso, da importância do isolamento social. No entanto, só quem consegue fazer o isolamento social é quem tem renda e tem os recursos necessários para permanecer em suas casas. Quem não tem renda, aqueles que precisam ganhar de manhã para pagar a refeição da noite, aqueles que precisam pagar o aluguel, aqueles que precisam, enfim, nós sabemos de todas as demandas que uma família tem, essa pessoa vai sair à rua. E a pessoa fica num dilema entre adoecer pelo vírus, ou morrer do Covid, ou morrer de fome. E essa escolha
absurda que possa parecer, as pessoas saem às ruas para garantir a sua sobrevivência. Um dado muito recente, um levantamento muito recente, feito aqui na cidade de São Paulo, que é o epicentro, né? Temos aí um número de mortes gigantesco. O dado é a parcela da população mais afetada, que são essas mesmas, né? População pobre, negra, indígena, pessoal que está no trabalho informal. O levantamento mostra, você pode me interromper, o levantamento mostra que as vítimas maiores foram aquelas que pegaram no transporte coletivo, são aqueles trabalhadores informais, ambulantes, que têm que sair, porque senão ele não tem opções de permanecer em sua casa, e as próprias donas de casa, a família que fica em casa recebendo o vírus, né? O vírus chega e não tem atendimento médico. Muitos morrem sem o atendimento médico necessário para salvar. O que eu tenho notado, né, nas estatísticas, é que quem está morrendo mais é a população mais pobre, realmente. É quem tem menos recursos, né? A crise sanitária, ela existe, ela está aí, é no mundo inteiro, porque é uma pandemia, né? Não atingiu só o nosso país. Porém, aqui no país, pelas desigualdades sociais, logicamente, o pobre, né, o favelado, ele vai morrer mais rápido e vai morrer sem assistência, com certeza. Essa crise sanitária, ela não está instaurada só de agora, já tem uma crise sanitária no país há muito tempo, entendeu? Desde o início também desse governo, desse desgoverno, como eu sempre falo, sobre a questão de já mandar aqueles médicos cubanos que iam lá para as periferias, que iam para as comunidades, que iam para os quintos dos infernos, como a gente diz, prestar o serviço médico. Porque os médicos brasileiros, a maioria, não querem trabalhar, não querem fazer esse serviço. Já começou uma crise aí. A gente falou, vai dar M. Por quê? Porque isso aí não pode acontecer. Aí veio justamente a pandemia, mostrou, né, como a gente está realmente despreparado. E ainda temos sacripantas, né, que se aproveitaram desse momento. Agora, fala com a gente, a crise econômica, né, porque a gente sempre fala, salvar vidas e proteger a economia. Sim, mas, claro, o falido se recupera, o falecido não, é o que eu digo, né? Eu acredito que o que acontece? Eu mesma perdi 95% da minha renda. Entendeu? Fiquei, claro, tipo assim, 90% da população mundial aconteceu isso. Mas na pandemia tiveram os espertos e também os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Fala pra gente sobre estatística. Não, muito bem a tua observação. Primeiro, é importante registrar que a economia brasileira vem de uma crise profunda, em particular desde 2015, que é resultado de inúmeras medidas tomadas pelos governos de corte na renda das famílias, corte nos investimentos públicos, corte em direitos sociais, o que acaba que deprime, reduz a demanda, né? E, portanto, vai levar a economia a uma paralisia. Antes da pandemia chegar, o Brasil já tinha um desemprego altíssimo, já tinha uma anemia econômica brutal. Nós passamos aí anos em recessão ou de pibinho, como chamado, né? Um crescimento de 0,5%, enfim. Então, e é resultado, a gente não tem dúvida disso, de uma sucessão de cortes. Corta. A famosa propaganda ideológica da extrema-direita e da direita, que é quase um dogma, de que o Estado brasileiro é grande, é inchado e que gasta muito. Então, o gasto do Estado significa o superávit das empresas, o superávit das famílias. Claro que o Estado deve gastar bem, melhor e onde mais necessita, né? E essa renda precisa chegar na mão das pessoas. Então, a pandemia encontrou o Brasil já num quadro de fragilidade. E eu digo para você, Julie, Emma e quem nos assiste, a maioria dos países do mundo, mesmo aqueles ultraliberais, como o Reino Unido, por exemplo, a Inglaterra, né, que é a meca do liberalismo, a meca dessa ideia de que o Estado não pode intervir na economia. No início da pandemia, claro, eles demoraram a tomar a medida do isolamento. O Boris Johnson
foi contra o isolamento social, até ele ser infectado, né? Mas o governo adotou política de transferência de renda. Veja só, o governo do Reino Unido assumiu a folha de pagamento de todos os empregados do país. Depois passou a socorrer as famílias que estavam desempregadas ou no trabalho informal. E injetou dinheiro na economia. Alguém vai dizer, mas de onde veio o dinheiro? Dinheiro existe. O país, o Brasil e o mundo. O problema não é dinheiro. O problema é quem é que fica com esse dinheiro. Basta ver, ao longo dessa crise e outras, a crise de 2008 também revelou isso, os governos de Uliema injetaram trilhões de dólares, trilhões, uma montanha imensa de dinheiro nos bancos, nas financeiras, nos fundos. Por quê? Para evitar uma outra crise, que é a chamada crise financeira. Na verdade, era para salvar esses bancos, né? Salvar aqueles papéis que no período de alta valiam muito e são só papéis. A hora que vem a crise, eles desvalorizam, viram títulos podres. Então, a grande questão do país é, sem dúvida nenhuma, a crise econômica. E a única forma de conter a crise econômica é, na nossa opinião, pela ação do Estado, né? Pelo investimento do Estado. O Estado deve, e teria outras formas de você fazer isso, reorientar o parque industrial brasileiro para produzir determinados produtos. E é isso que pode, ainda agora, fazer o caminho inverso da crise econômica, né? Você precisa manter o circuito da economia funcionando. O mercado de consumo e quem vende. Se você precisa colocar mais dinheiro na mão das famílias, essas famílias vão ao supermercado, vão à feira, vão no bairro, gastam esse dinheiro, inclusive, no seu local. Nós temos aqueles levantamentos, Júlio, que mostram o seguinte, a cada R$1 que é pago para uma pessoa pobre, para uma pessoa, enfim, da classe média até, esse dinheiro vai direto para a economia. Então, esse dinheiro volta para a economia em forma de mais consumo, de mais emprego, de mais impostos. Enfim, você faz girar a roda da economia. Ao passo que, se você dá o mesmo dinheiro, ou 1 trilhão, para quem tem muito, essa pessoa não vai gastar. Ela vai entesourar esse dinheiro, vai botar o dinheiro lá no mercado financeiro e esse dinheiro não volta para a economia. Para esse dinheiro voltar para a economia, alguém tem que ir no banco pedir um empréstimo e vai pagar uma taxa de juros extorsiva. Aqui nós podemos falar, eu sou bancário há 30 anos, a gente conhece bem essa questão. Então, a crise econômica no Brasil, ela tem origem, né? Desemprego que a gente vive. É muito importante, Júlio, entender que o desemprego é um projeto. Desemprego é um projeto. O desemprego, ele não é ruim para todos os setores econômicos. Ele é ruim para as famílias, ele é ruim para a população, ele é ruim para a pequena e média empresa, para a média empresa, ele é ruim. Agora, ele é muito útil para as grandes empresas, porque o desemprego reduz salários, né? A pessoa, quando está desempregada, e tem muito desemprego no entorno, ela aceita trabalhar por qualquer preço. Qualquer pessoa, porque tem que submeter. Professor, olha só, eu vou te fazer uma observação que eu já fiz lá no passado, quando começou toda essa pandemia, quando começou toda essa história, e aí eu no Face, batia muito nessa tecla. Isso é especulação. Essas demissões em massa foi especulação. Por quê? Porque aprovou aquela carteira verde e amarela. Então, o que acontece? Eles demitiram, aproveitaram a oportunidade para demitir a galera durante a pandemia e contratar com o salário menor, né? No caso, depois da pandemia. Porque tem empresas que não justificam as demissões em massas que eles fizeram. E não justifica, até porque também teve o subsídio do governo. Quanto maior a empresa, maior o subsídio. Entendeu? Então, foi uma questão muito política, muito aproveitadora. A crise econômica ela já existia, né, já é uma coisa mundial, só que aqui no Brasil se agravou durante a pandemia porque teve muitos aproveitadores. Teve as pessoas que aumentaram 300%, 400%, 500% em uma coisa só. O brasileiro em si, ele é assim. E foi oportunista, alguns, da miséria alheia no momento de calamidade pública, né? A gente viu uma coisa impressionante no Brasil, vergonha internacional. E agora eu vou te... Outra pergunta fantástica aí que eu quero... Essa é índio, eu gostaria de conhecer da causa. Eu quero a crise ambiental
a crise ambiental e o povo indígena desassistido e desamparado pela pandemia. Como você vê tudo isso? Se você vê dentro da comunidade indígena e por quê? Fala com a gente. Não, ótimo, muito boa pergunta. Acho importante depois, se a gente puder voltar, a importância do auxílio emergencial e como isso teve impacto e qual era a posição do governo sobre isso. Mas a crise ambiental, que é uma outra crise que conflui nesse momento com a crise sanitária, com a crise econômica, a crise social e a crise ambiental. O primeiro registro, Julie, a humanidade, a ciência ainda não tem falta muita explicação sobre o que é o vírus, o coronavírus. Mas uma coisa, a comunidade científica tem completa acordo, é unânime entre a comunidade científica. O vírus, a origem do vírus é o desequilíbrio ambiental. Né? O vírus saiu de um animal silvestre e vai para o ser humano exatamente porque você tem um desequilíbrio ambiental, você tem desmatamento, você tem, enfim, uma degradação ambiental brutal. Então, a origem da própria pandemia é a crise ecológica, né? Crise ambiental. E no Brasil, nós sabemos, o massacre aos povos indígenas, ele é desde sempre. Né? Nós temos um dos grandes nossos indígenas, dos maiores sabidos, assim, né, da sabedoria indígena que a gente admira muito, que é o Ailton Krenak. E o Ailton Krenak, ele fala que a gente chama de guerra sem fim. É uma guerra sem fim contra os povos indígenas, primeiro para se apropriar das terras, né? Para se apropriar principalmente dos recursos do subsolo das terras indígenas e também das terras para o agronegócio, para a soja, para o gado, enfim. E esse governo Bolsonaro já mostrou, assim, todos os ministros, o ódio aos povos indígenas. Né? Não é só uma questão moral, não, é uma questão econômica, né? Porque é um governo comprometido com o agronegócio, com as mineradoras, exploradoras, e com essas... Vamos lembrar aqui que o Bolsonaro falou que ia transformar boa parte ali do território amazônico numa nova Serra Pelada, né? Lembrar aqui do que foi a Serra Pelada, do garimpo e da degradação brutal do meio ambiente com atividade mineradora. Então, o que nós temos nesse momento, e os povos indígenas, por sua, enfim, por natureza, por sua formação, sempre foram muito mais suscetíveis às doenças, às novas doenças, porque não desenvolveram defesas, né? Essa é uma questão que, inclusive, você falava antes que tinha outras pandemias, o Brasil tem muitas doenças tropicais, enfim, já tinha, né? Mas, notadamente, com os povos indígenas, é brutal. E a política do governo... É um descaso, né? Eles não entendem, professor, que o índio é o povo originário da terra, do Brasil, sabia? Isso aí, eu acho que eles não... Qual foi a parte da história que eles não estudaram, que eles não entendem? Vamos ter que quebrar a cabeça, colocar dentro da cabeça. O povo indígena é o dono do Brasil, é o povo originário brasileiro. Os portugueses invadiram o nosso país, escravizaram, invadiram a África, escravizaram o povo, trouxe para cá. Mas o índio já estava aqui. E esse ódio é justamente comercial, é especulação somente comercial. Por quê? Porque, como você disse, aí as terras, né? A questão das terras, eles querem as terras dos índios para fazer o agronegócio. Agora, vamos lá, a Emma quer fazer uma pergunta e logo depois tu já engata essa resposta no auxílio emergencial que tu falou, que tu ia falar. Tá? Porque a gente tinha 15 minutos com a Julie Costa, mas já estamos em 20. Então, é sempre assim. Aí a Emma quer fazer uma pergunta. Fala com a gente, Emma. Bom dia, professor, de novo. Vou fazer uma pergunta com relação à desigualdade. Quais as 3 principais medidas que nós podemos tomar para diminuir essa desigualdade no Brasil, que já vem há muitos e muitos anos? Sim, muitos anos, que remontam ao que a Julie dizia aí, desde lá o processo de colonização do país, seja com os indígenas, né, com a
sequestro dos nossos irmãos africanos no trabalho escravo. Então, a desigualdade no Brasil, ela é estrutural, ela está em todas as estruturas, principalmente nas estruturas econômicas. E ela também não é produto do acaso, né? Ela é também um projeto que você tem um país que busca concentrar a renda produzida, a riqueza produzida, nas mãos de poucos, e a maioria que divida aí as sobras. Existem várias medidas, a gente poderia falar em medidas mais estruturais, né, porque você pode fazer um processo de desenvolvimento do país, utilizar as riquezas, para fazer um processo estrutural de combate às desigualdades sociais, com investimento na educação, na saúde, na cultura, e são questões estruturantes que fundamentais, né, para você alterar de fato esse processo de concentração da renda. Nós tivemos, num período recente, aí no início dos anos 2000, uma relativa redução da desigualdade, não foi estrutural, né? Mas se mostrou, e com questões muito práticas, você garantir uma renda mínima, de um salário mínimo para 33 milhões de pessoas que têm a Previdência Social, que recebe a LOAS, que recebe o benefício de prestação continuada, é uma questão fundamental. Isso, a melhoria do salário mínimo no Brasil foi talvez a política mais importante nos últimos 100 anos de distribuição de renda, porque você consegue estabelecer um padrão mínimo de renda em que, de alguma forma, a economia se adapta àquele salário mínimo. Ainda é muito baixo, vamos lembrar que o salário mínimo é muito baixo, mas há 15 anos atrás, vou dar um dado para vocês aqui, se a política de valorização do salário mínimo do Bolsonaro de hoje e do Temer fosse aquela que tivesse em vigência desde o início de 2000, o salário mínimo hoje era de R$550. Ele é o dobro disso e ainda é baixo. Então, você precisa atacar e precisa garantir renda para a população. Agora, nós temos que mexer nas estruturas do país. Primeiro, não se combate desigualdade sem uma ação decisiva do Estado. O Estado tem que promover isso, e a Europa está aí. O estado de bem-estar social, nos países que garantiram um grau de igualdade econômica relativa, onde a distância entre o mais rico e o mais pobre é muito menor. Aqui é brutal, é gigantesca, enfim, tem alguém que ganha R$500 e outro que ganha 500 milhões de reais num dia. Não é a corrupçãozinha, né? São bilhões. Então, nós precisamos, reforma tributária, nós precisamos reduzir os impostos indiretos sobre o consumo da população. Precisa reduzir o imposto que é pago por quem ganha 1.000, quem ganha R$500, por quem ganha até R$5.000. E precisa cobrar impostos dos bilionários. Isso que nós vamos fazer. O Paulo Guedes anunciou essa semana que vai aumentar os impostos dos livros, porque, segundo ele, quem compra livro é rico, portanto, o preço do livro tem que subir. Então, ele aumenta o preço do livro, aumenta o imposto do livro e reduz o imposto da arma de fogo. E vai cobrar CPMF do povão. Mas você tem uma lista de 6 famílias que tem quase que metade da renda. Foi impressionante, né? Assim, essa é uma medida que realmente Guedes, ele já vinha com comportamentos assim errôneos, né? Contra os pobres. Agora, simplesmente suprimir a educação dos mais pobres, entendeu? É possibilitar só o acesso à educação e à leitura aos ricos, como no tempo da escravidão, né? Nos tempos passados, até poucos tempos atrás. Logo após a ditadura, antes da ditadura, todo mundo só tinha condições de estudar porque era rico, né? Quem se esforçava muito. As famílias pobres sofriam. Mas tá ok. Fala um pouco sobre o auxílio emergencial, que a importância dele na economia, porque é como eu falei, né, lá no passado, quando no começo da pandemia, teve aquele pandemônio que a gente viu, todo mundo sem emprego, sem trabalho, todo mundo sem dinheiro, e aquela correria, o auxílio emergencial queria ser aprovado, o presidente queria dar 200, na Câmara a gente lutou e conseguiu,
a bancada de esquerda conseguiu aprovar os 600, aí demorou ainda para pagar, aquelas filas enormes. Ali foi o verdadeiro pandemônio, né, no começo da pandemia. Naquele momento ali, até receberem a primeira parcela, quando todos receberam a primeira parcela, as coisas já começaram a melhorar no comércio local, porque começou a circular aquela graninha, que é pouca, porém, ficou bem melhor. A importância do auxílio emergencial na economia, professor, fala com a gente. Decisiva, decisiva. Não fosse o auxílio emergencial aprovado no Congresso Nacional por força, por pressão dos partidos de oposição, como você disse, a situação do país era muito mais grave. A crise econômica, a gente não tinha só apenas 100 mil mortes, que já é uma tragédia, nós teríamos muitos milhares mais de pessoas mortas. E o fato é que você tratou muito bem, o governo demorou demais para fazer esse pagamento inicialmente. Primeiro, ele queria pagar só R$200, né? E a pressão do movimento, enfim, a gente participou bastante dessas negociações, chegou em R$600. Mas até hoje, Julie, 20 milhões de pessoas não receberam nenhuma parcela. São pessoas que eles não consideram, enfim, por várias razões, e são pessoas que estão necessitando, estão passando dificuldades imensas. 20 milhões de pessoas que eram invisíveis. Teve 13 milhões de pessoas que não tinham nem sequer um CPF. É impressionante o que aconteceu. A pandemia trouxe à tona a desigualdade social, a desigualdade socioeconômica do Brasil, a desigualdade de informação, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade total. A pandemia realmente transformou o país em um pandemônio. É como eu sempre digo, né, nos meus vídeos, aí eu já fui na rua e falei, você é a moça brava lá dos vídeos, né? Eu falei, sou mesmo. Eu luto pelos meus direitos, eu tenho um pouquinho de estimação. E os bolsominha me chamam, eu falei, Deus me livre de bolsominha, estou fora, eu penso, minha cabeça não é pintar só, não, é para pensar. E aí, o que acontece? Lá naquele momento ali, teve aquela questão que teve aquele pandemônio, agora as coisas estão melhorando, né? No caso, a gente vê que algumas cidades retomaram a atividade econômica, estão retomando aos poucos. Aqui mesmo, onde eu moro, nunca fechou, praticamente. Mas também é um lugar muito espaçoso, muito amplo, então não tem aglomeração, geralmente. Mas nas cidades grandes, a gente vê que devagar, eu já entrevistei gente retomando o setor hoteleiro, o setor gastronômico. Eu tinha que voltar a trabalhar, não tinha jeito. Não tem jeito, o governo não nos dá condições, como deu os outros países que a gente viu, de ficar sem trabalhar. Ele que nos expôs a este risco, sendo que os nossos impostos é que pagam o auxílio, é que paga o salário dele, as mordomias dele e a nossa desgraça, infelizmente, porque o brasileiro não sabe votar, né, professor? E aí, o que aconteceu? Eu tenho mais uma perguntinha, porque senão vamos ser breves, senão a gente vai passar muito dos 30. Fala para a gente sobre justamente esse tema, a crise social e política, antes e depois da pandemia. Só para a gente, entendeu? Falar com alguém especialista, para não dizer que a implicância é minha. Não, primeiro, a crise social no Brasil, que também, como a gente identifica, um país de desigualdades brutais como o Brasil é um dos campeões em desigualdades sociais. A pandemia revelou para a grande mídia, para uma parcela, aquilo que muita gente já sabe, como é que vive as comunidades, como é que vivem as nossas populações mais empobrecidas nas grandes cidades, no campo, enfim, pelo país afora. Então, o país tem... a crise social significa esse grau de desigualdade, né? E não fosse o auxílio emergencial, a gente teria tido saques, rebeliões, porque é uma forma de colchão aí para garantir o mínimo da população. Além disso, uma coisa muito necessária, Júlio, o país precisava, o Estado teria que socorrer as micro e pequenas empresas, transferir dinheiro para essas pessoas, para essas pequenas empresas, como capital de giro para pagar o funcionário, porque aí você pode fazer uma política de isolamento, e aliás, se a gente tivesse feito essa política de isolamento... Na verdade, a bancada lutou e aprovou uma medida de contenção para os microempreendedores, sim. Porém, nunca foi colocada em prática e principalmente foi muito restritiva. Foi muita burocracia para um momento que é a pandemia, entendeu? E aí muitas reclamações em todos os jornais, em todas as redes sociais,
que não, os microempresários, os micro e pequenos empresários não estavam conseguindo essa assistência para pagar justamente as despesas básicas e manter pelo menos o funcionário em metade do salário, entendeu? Então, o governo, ele errou. Ele deixou, como ele não apoiou o isolamento, ele só piorou a crise. Ele só piorou. Eu penso hoje que ele é tão mal assessorado, porque se ele fosse um pouco bem assessorado, uma pessoa inteligente, ele falava de 25 de março, vamos conter tudo, podem ficar nas suas casas, vamos desinfectar o país, vamos buscar uma solução para as empresas, podem ficar em casa, não chamasse que era uma gripezinha, temos 100 mil mortos, fora a subnotificação, é uma coisa tremenda. E enquanto não houve, agora vai aumentar as mortes. Até o final do ano, a gente vai bater 250 mil tranquilo, viu? Porque a vacinação só vai ter para todo mundo mesmo, a gente já sabe que só na metade do ano que vem. E não está garantido que você não possa se reinfectar por um vírus. Então, temos todas as sequelas, as síndromes das pessoas que tiveram Covid. Tem gente que está passando pela síndrome. Eu sou uma dessas pessoas. Entendeu? Eu também. Nosso colega também, o Eduardo, que ele é trabalhador da área de saúde, entendeu? Ele é uma crise sanitária que vai durar durante alguns anos ainda, entendeu? Mesmo depois de aprovar uma vacina, infelizmente. Professor, considerações finais para a gente encerrar. Eu espero a gente lá, quando eu encerrar, espero a gente nos bastidores. Tá? Que eu encerro e volto. Não, muito rapidamente, assim, o Bolsonaro fez isso desde o início do governo porque ele aposta no caos. A extrema-direita, no Brasil e no mundo, a única forma que ela entende é o caos. Isso não é, assim, na minha opinião, não é falta de assessoria, não é falta de inteligência, é um método. É um método. Aliás, ele só se calou porque o Queiroz está preso e pode falar. Ele ficou mais mansinho agora, mas o método dele é o caos. Eu queria agradecer ao convite aqui do 15 Minutos, saudar a iniciativa de vocês. É muito importante esse diálogo com a população, uma forma de democratizar a informação e chamar a população a se manter mobilizada, a exigir políticas públicas, exigir que a população possa ter renda, exigir que as micro e pequenas possam ter renda, e não acreditem nessa história balela de que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Quando precisou, apareceu 1 trilhão e 300 bilhões para meia dúzia de banqueiro. Não é falta de dinheiro. A questão é para onde esse dinheiro vai e para quem o governo e quais interesses o governo representa. Não são os interesses do povo. Não venha para a gente, né? Não chega lá na ponta da favela, lá embaixo. Eu sei, a gente sabe muito bem para onde vai. Para as mordomias do cartão corporativo de cada bandido desse que está no poder. Infelizmente, ainda, porque a gente vai tirar todos eles. Claro. Foi um prazer, muito obrigada. E somos a geração da mudança. E se a gente não lutar agora para o nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, quem é que vai lutar, né? Parabéns pelo trabalho, professor. Muito obrigada, Emma. Parabéns aí pela participação, pelos conhecimentos. E um abraço para vocês. Eu vou me despedir do pessoal e volto com vocês. Tchau. Bom, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Júlia Costa aqui no 15 Minutos de Jornalismo Independente de verdade. A gente fala o que tem que falar. A gente está aqui para esclarecer as pessoas. A missão de um comunicador não é difundir fake news, e sim fatos comprovados, de fontes fidedignas, de gente que tem conhecimento e sabe do que está falando. Então, é assim que é feito 15 Minutos para você. 15 Minutos, vem amanhã, eu trago um convidado especial para falar sobre a igreja, que a gente, olha, eu vou fazer o suspense, que todo mundo critica, só que a gente está desenvolvendo, é antifascista e está desenvolvendo o melhor projeto de evangelização que eu conheci através do celular. Está muito legal. Evangelização durante a pandemia e o cristofascismo não. O tema é de amanhã. Conto com vocês. Um grande abraço, muito obrigada. Um beijo.